Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ontem eu estava participando de uma live e uma das pessoas que estavam ouvindo, estavam participando também, ela fez uma observação que eu me lembrei de um poema de Cecília Meirelles, que é esse que eu vou ler aqui para vocês agora. O título do poema é Lua Adversa. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E roda a melancolia seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Esse poema que eu li completo agora, de Cecília Meirelles, é uma boa forma de nós começarmos, para nós falarmos algo breve e com certeza importante sobre o transtorno afetivo bipolar. Tal como a personagem desse poema de Cecília Meirelles, as pessoas que têm um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar têm fases. Como o poema de Cecília Meirelles e como a lua, nós denominamos de fase aos dois períodos que podem acontecer na vida de uma pessoa que tem esse diagnóstico. Uma fase de depressão e fases de mania, ou, dizendo de forma poética, fases de andar escondida e fase de vir para a rua. A fase de andar escondida, que corresponderia à fase de depressão, aqueles períodos que não são necessariamente no mesmo dia, e aliás, abrindo um parêntese extremamente importante, o fato da pessoa ter um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar não a transforma numa pessoa que seja inconstante, volúvel e indecisa. Como corriqueiramente as pessoas se referem chamam de bipolar a pessoa que muda de opinião, por exemplo, como sinônimo de ser volúvel, como sinônimo de ser inconstante. Não, não é isso. A pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar tem fases como a lua, mas não tão certas como a lua, que a cada 7 dias muda a fase. Mas tem fases. Fases de andar sozinha e fases de vir para a rua. Então, só que no transtorno afetivo bipolar, geralmente há muito mais fases de andar sozinha, ou seja, fases da pessoa ter humor depressivo, e menos um pouco fase de andar pela rua, ir para a rua, como disse a Cecília Meirelles, que seria a fase da euforia patológica que nós denominamos de mania. Segundo parênteses, mania em psiquiatria não é hábito, nem maníaco, o adjetivo, corresponde a um assassino. Mania em psiquiatria é a fase de ir para a rua, ou seja, de desinibição, de euforia, de ideias de grandeza, sentimento de potência exagerado e aceleração geral da pessoa. Isso é a fase de mania, a fase de ir para a rua. Corresponderia no ciclo lunar à lua cheia, brilhante, iluminadora e grande. A depressão, que é o outro extremo, que corresponderia à lua nova, que é escuridão, não se ver caminhos pela frente. Imagine apenas para essa imagem que eu vou compor para vocês, imagine um período em que não houvesse energia elétrica, num lugar absolutamente isento de energia elétrica, em que a única iluminação possível é a luz da lua. Então, imagine que na lua nova, sem iluminação natural, os caminhos são perigosos, escuros, não se vê o futuro e tem-se uma sensação de ameaça próxima. Tal como a pessoa que está com o humor deprimido se sente.
escura, andando sozinha, ou seja, evita contatos sociais, não tem esse prazer, é um desprazer contínuo na vida, um sentimento de inutilidade, de que talvez qualquer outra coisa seja melhor do que viver assim. Isso é a fase que nós chamamos de depressão, que costuma ser um pouco mais frequente ao longo da vida. Lembrem sempre que isso se refere a uma linha de tempo. Não significa que na mesma hora a pessoa, por mudar o gosto a respeito de uma comida, tenha transtorno bipolar, seja bipolar, como se diz vulgarmente. Então, lembrando o poema de Cecília Meirelles, a pessoa que tem transtorno afetivo bipolar é uma alteração psiquiátrica fásica como a Lua, mas não tão certa como a Lua. Não com essa periodicidade certa que a Lua tem. Mas tal como o ciclo lunar, usando essa imagem metafórica, tal como o ciclo lunar, essa comparação que eu estou fazendo, também pode haver a fase da lua cheia, que seria a expressão da euforia patológica, ou seja, da mania, em que o pensamento se acelera, o conteúdo é grandioso, o sentimento é de potência, de alegria, a fala está rápida, os movimentos estão mais rápidos, a pessoa se envolve, o comportamento é desinibido, a avaliação de risco é reduzida pelo sentimento de onipotência, se a fase da lua cheia. O outro extremo é exatamente o espelho, escuridão, não se vê futuro, ideias negativas, temor, diminuição dos movimentos, lentificação da voz, do pensamento, conteúdos de ordem depreciativa ou de autopunição ou de ruína. Mas entre as duas tem fases minguantes e fases crescentes. Ou seja, há momentos em que não está tanto em mania, ou seja, não é tanto lua cheia, que nós chamaríamos de hipomania. A pessoa tem uma elevação, tem alguma luminosidade, tal como uma lua crescente, mas não é tão brilhante quanto a lua cheia, nem tão escura quanto a lua nova. Ao inverso, a minguante não é tão brilhante quanto a lua cheia, mas também não é tão escura quanto a lua nova, que corresponderia àqueles períodos de depressão mais leve, vamos dizer assim. Enquanto que a lua nova seria uma depressão grave, a lua minguante seria uma depressão de leve a moderada. E como o próprio adjetivo minguante sugere, uma sensação de diminuição, enquanto que na lua crescente a sensação de expansão. Então, se nós reduzíssemos essas duas expressões a imagens, a pessoa que está no polo depressivo é uma pessoa minguante, uma pessoa que as linhas são todas curvas para baixo. Uma pessoa que está no polo eufórico em mania, ela está no polo de expansão, é do crescente para cheia. E lembrando sempre, tudo isso que eu estou traduzindo não tem a periodicidade que a Lua tem. Não acontece simultaneamente não acontece durante o dia, não acontece porque a pessoa muda de opinião. Nós só podemos diagnosticar com um histórico de vida. Pessoas que têm alguns episódios de depressão, ou tiveram um episódio de depressão, e elas terão transtorno depressivo recorrente. Mas se em algum momento da vida ela fizer uma elevação de humor, ou seja, ela for para o polo do crescente para a lua cheia, o diagnóstico já passa a ser transtorno afetivo bipolar. Uma pessoa que tenha transtorno depressivo recorrente seria como uma pessoa que tem lua minguante e lua nova. Só tem esse polo. Mas se em algum momento aparecer a lua crescente, mesmo que seja apenas a crescente, ela muda, que em psiquiatria, repito, nós denominamos de hipomania, ou seja, uma elevação mais discreta do humor. Ou a própria mania, que é a lua cheia. Espero que haja sido interessante para vocês e eu recomendo a vocês, leiam Cecília Meirelles. Aliás, fazendo de uma observação mais ampla. Os poetas
e aí eu coloco toda a categoria de escritor, os artistas em geral, não apenas o poeta. Aliás, Chico Buarque que diz isso: os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Mas os artistas como um todo, se nós tivermos essa capacidade de olhar e enxergar o que eles traduzem, eles trazem antecipadamente, e já se referiam a isso há muito tempo, que são os fatos psíquicos que nós tratamos como, em psiquiatria ou em psicologia, como situações clínicas. Mas qualquer poeta já acessou a uma dessas coisas, um desses momentos. Qualquer poeta, qualquer músico, lembrando Robert Schumann, que tinha transtorno afetivo bipolar, em que nitidamente há obras dele que são escritas no período depressivo, em tom menor, andamento lento, e outras em períodos de hipomania ou mania, ou seja, de lua crescente e cheia, em que o andamento é de alegro, o andamento é mais rápido, as notas são mais iluminadas, enquanto que em tom maior. Então todos os artistas chegaram. Quem quiser lembrar o que é desespero, basta lembrar daquele quadro de Eduardo Munch, O Grito, em que o desenho está num céu avermelhado, está uma pessoa com um grito de horror parado na garganta. Aquilo é uma expressão que nenhum psiquiatra nem psicólogo consegue transpor numa aula, a não ser que exiba esse quadro. Fica muito, muito óbvio o que é. Então, se possível, leiam Cecília Meirelles, ou leiam qualquer poeta, vejam arte. E lembrando, hoje, há 35 anos atrás, morria Raul Seixas, em 21 de agosto de 1984. Então, Raul Seixas não tinha transtorno afetivo bipolar, mas se você olhar uma música dele chamada Paranoia, né, Paranoia 1 e Paranoia 2, é fácil a gente descrever, perceber um delírio persecutório que ele descreve com todas as letras. Se nós observarmos uma música chamada Dr. Pacheco, que tem duas versões, por que duas versões? Que uma ele descreve as remedicações que ele toma com os nomes comerciais. Essa versão foi censurada, porque não podia passar, e ele fez uma segunda versão em que ele inventa nomes para substituir. A outra música dele que ele se refere quando ele estava internado na clínica Tobias, que ele se internou em São Paulo. Então, vejam os artistas chegam melhor e primeiro, melhor esteticamente e primeiro do que nós profissionais, mas nos iluminam quando nós precisamos transmitir às pessoas imagens que o nosso conhecimento é cognitivo, mas precisa ser passado de uma forma afetiva para a pessoa. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.